Meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí. E hoje nós estamos com mais um videozinho bem interessante aqui no canal Fenômeno, Ufologia, Ciência e Mistérios. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o polêmico sistema Echelon, um sistema de escuta global de ligações telefônicas, e-mails e transmissão de rádio. Um sistema que identifica palavras-chave ditas por pessoas de todo o planeta e coloca num nível especial de atenção. Você vai conhecer alguns eventos que podem estar associados à escuta desse gigantesco sistema de monitoramento. Mas antes de a gente conhecer esse vídeo de hoje, já deixa seu likezinho aqui no vídeo, curta, comente e compartilhe esse link nas redes sociais. Afinal de contas, se o que a gente vai mostrar aqui hoje for verdade, convém que pessoas de todo o planeta tomem conhecimento disso e ajam de forma a evitar esse tipo de monitoramento. Agora que você já deixou seu likezinho e sem maiores enrolações, vamos para o nosso vídeo de hoje. Por muitos anos, ufólogos do mundo inteiro denunciaram a existência de um projeto altamente secreto, destinado à escuta clandestina de ligações telefônicas, chamado Echelon. Na maioria das vezes, o nome do projeto nem mesmo era citado, mas pesquisadores sérios sempre se preocuparam com a possibilidade de um sistema de escuta eletrônica, controlado pelo governo dos Estados Unidos, estar sendo empregado para controlar a atividade dos ufólogos e outras pessoas. Com base nas poucas informações secretas vindas a público, o sistema Echelon poderia ter acesso a quase todas as ligações telefônicas feitas no mundo, e com o surgimento da internet monitorando também os e-mails de pessoas de interesse da inteligência dos Estados Unidos. Embora essas informações fossem tratadas como suposições, elas deixaram em alerta investigadores e estudiosos do fenômeno UFO, pois em muitos casos as agências de inteligência e espionagem dos Estados Unidos divulgavam dados equivocados, a fim de confundir os investigadores e abalar deliberadamente a credibilidade de seu trabalho. Com o passar do tempo, novas informações revelaram uma realidade ainda mais assustadora do que se poderia supor. Descobriu-se que, por meio do Echelon, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos monitorava constantemente também todas as transmissões de televisão, emissões de rádio, conversas em walkie-talkies e até mesmo as transmissões de rádio usadas nos berços das crianças, as chamadas babás eletrônicas. Para isso, a NSA, a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, empregaria um sistema chamado Sinal de Espionagem, em operação nos Estados Unidos há muito tempo e baseado na rede de satélites de decodificação de sinais eletrônicos. É usando tal tecnologia que a agência consegue ter acesso a transmissões de fax, ligações telefônicas e a maior parte das mensagens de e-mail trocadas no planeta, exceto as que estiverem protegidas por chaves criptográficas. Essas chaves embaralham as informações de uma mensagem, que somente podem ser lidas pelo destinatário. Supostamente, pois teoricamente não há capacidade de processamento para se analisar tudo instantaneamente. É como se uma pessoa estivesse em meio a uma rua movimentada, ouvindo buzinas, carros, pássaros, passos, alarmes, rádio, etc. Tudo ao mesmo tempo. Exatamente isso que essa instituição faz. De todos os dados que chegam até ela, apenas trechos específicos são realmente analisados. Embora vários especialistas em espionagem internacional tenham deixado vazar a informação que tal sistema realmente existe, durante muito tempo tudo não passou de boatos e mitos da era eletrônica, uma espécie de lenda urbana. Poucos realmente cogitaram a existência real do Echelon, e muitos denunciantes foram taxados de lunáticos e paranoicos. Apenas em 1999 a situação começou a mudar, quando o Vaticano abriu inquéritos contra os Estados Unidos, alegando que o Papa estaria sendo espionado 24 horas por dia. O Vaticano queria saber o que levaria a espionar o sumo pontífice da Igreja Católica. A partir daí, mais pessoas deram atenção à espionagem global, entre elas algumas autoridades científicas. O diretor da Federação dos Cientistas Americanos, John Pike, afirmou: "O Big Brother já existe. Ele está nos ouvindo em qualquer lugar do mundo." Ele se referia a um programa global de monitoração passiva da humanidade, que se convencionou chamar de Big Brother, que estaria operando 24 horas por dia, 365 dias por ano, observando tudo o que se passa em todos os cantos do planeta.
processo de monitoramento do programa Echelon ocorre em vários níveis. O sistema monitora toda a comunicação mundial por meio de sua infraestrutura. Esse sistema filtra termos e palavras-chave que signifiquem situações de risco ou de interesse para o governo dos Estados Unidos. Estas palavras, quando emitidas em conversações telefônicas, transmissões radiofônicas, e-mails e fax, acionam um sistema específico de análise. Assim, se numa determinada conversa telefônica a expressão terrorismo for enunciada num contexto em que também esteja o nome de um presidente dos Estados Unidos, por exemplo, o sistema Echelon ativaria os protocolos. Se até então esta inocente conversa estava sendo apenas monitorada, a partir da pronúncia daquelas palavras ela passou a ser gravada, ou ainda simultaneamente analisada, em diversos níveis. Um complexo de computadores faria infinitas combinações matemáticas e vocabulares para se descobrir se as pessoas envolvidas na hipotética conversa poderiam ser terroristas com algum plano para executar o presidente. E assim como terrorismo, termos como UFO, OVNI, extraterrestres, contato imediato, também ativam o sistema, já que o fenômeno UFO é de interesse da segurança nacional dos Estados Unidos. Exemplos claros de como o Echelon monitora e interfere nas questões de segurança nacional, não somente nos Estados Unidos, mas também em seus aliados, podem ser encontrados em várias situações. Uma delas envolveu a trágica morte da princesa Diana. Em setembro do ano 2000, o empresário Mohammed Al-Fayed entrou com processo contra a Agência Central da Inteligência, a CIA, contra a NSA, contra o Departamento de Defesa e o Ministério da Justiça dos Estados Unidos, afirmando que seu filho Dodi Al-Fayed e a princesa Diana estavam sendo espionados por esses órgãos quando morreram no aparente acidente de carro ocorrido em 31 de agosto de 1997. Al-Fayed tomou essa atitude porque em 28 de agosto de 1998, Richard Tomlinson, um ex-agente do Serviço Secreto Britânico, o MI6, informou que Henry Paul, o motorista que morreu no acidente, estava na folha de pagamento do MI6 há pelo menos 3 anos. Além disso, afirmou que o acidente foi muito semelhante a um plano desenvolvido para matar o presidente da Iugoslávia, Slobodan Milošević, em Genebra, idealizado pelo MI6, em conjunto com a NSA e a CIA, usando o SIGINT e o Echelon. Al-Fayed, em sua busca por explicações para a morte do filho, inicialmente confiou nas informações prestadas pela CIA, mas depois de descobrir que os norte-americanos estavam omitindo dados sobre o acidente, mudou de opinião. No Brasil, também houve várias situações que evidenciam a onipresença de órgãos norte-americanos de espionagem. Em vários casos ufológicos, houve ação rápida com influência dos Estados Unidos para cobertamento de fatos ufológicos. Isso se viu em casos como Feira de Santana, em 1995, e Varginha, em 1996, e outros possíveis fatos ufológicos, os quais a ufologia brasileira sequer teve acesso para investigação. Mas não é apenas por meio de casos ufológicos que o Echelon atua no Brasil. Em 1995, por exemplo, o governo brasileiro decidiu empenhar-se totalmente em construir uma rede de controle eletrônico por toda a Amazônia, o chamado CIVAM. Para sua construção, que custaria bilhões de dólares, 2 empresas estavam concorrendo em licitação: a francesa Thomson, CSF, e a norte-americana Raytheon. Foi então que o governo dos Estados Unidos descobriu e vazou, pretensamente de forma acidental, a informação de que a Thomson estava subornando pessoas expressivas da equipe de seleção, provando isso com gravações telefônicas entre essas pessoas e a empresa francesa. O próprio Departamento de Comércio dos Estados Unidos pressionou o governo brasileiro e apresentou as gravações. Com base nessas informações, obtidas por meio do Echelon, a Thomson foi desclassificada e a Raytheon ganhou a licitação para a execução do sistema de vigilância da Amazônia. As informações foram obtidas por meio de escutas telefônicas, e curiosamente a Raytheon é uma das empresas mais importantes para a operação das bases de captação e sinais de rastreamento do próprio Echelon. Todas as bases da NSA são mantidas por ela. Em outras palavras, ter o projeto CIVAM sendo construído pela Raytheon é como se o governo brasileiro contratasse o lobo para tomar conta das ovelhas. É importante lembrar que o CIVAM é composto por vários subsistemas restritos que foram instalados pela Raytheon, aos quais os técnicos brasileiros não têm acesso. Nada impedia que a NSA tenha colocado os transmissores de dados do sistema Echelon diretamente nas estações de captação em território brasileiro. Caso isso tenha realmente acontecido, tudo o que nós brasileiros descobrimos na Amazônia será também de conhecimento da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos.
Em 2015, os jornais brasileiros deram amplo destaque a informações vazadas em documentos outrora secretos do governo dos Estados Unidos, informando que a então presidente do Brasil, Dilma Rousseff, teria sido grampeada pelos órgãos de inteligência dos Estados Unidos. Na ocasião, o site Wikileaks divulgou que ao todo 29 autoridades brasileiras teriam sido grampeadas e monitoradas desde 2011. A NSA monitorou 10 telefones diretamente ligados a Dilma, entre telefones fixos de escritórios e celulares, como o de seu assistente pessoal, Anderson Dornelles, assim como ministros, como Antônio Pallotti. Estes são casos conhecidos, mas há vários outros menos famosos. Um deles envolve o espião aposentado e vice-diretor da NSA no Canadá, Mike Frost, que confessou que o braço da entidade naquele país, o Centro de Segurança de Comunicações do Canadá, investigou ilegalmente as comunicações de 2 secretários de Margaret Thatcher e o telefone celular da esposa do primeiro-ministro canadense, Pierre Trudeau, por requisição direta da própria ex-ministra da Inglaterra. Tudo foi feito sem qualquer necessidade de se instalar aparelhos especiais, já que as escutas foram implementadas utilizando-se os sistemas em uso nas dependências ocupadas por aquelas autoridades. O Echelon também foi usado para pagar rastros de atividades ilícitas de membros do governo dos Estados Unidos. Em 1993, a Agência de Segurança Nacional retirou ilegalmente milhões de dólares de uma conta bancária na Suíça, em nome de Vince Foster, na época conselheiro especial da Casa Branca. Foster era também amigo de infância do então presidente Bill Clinton e estava sendo acusado de espionagem. Surgiram provas de que ele estava na folha de pagamento do governo de Israel, e isso gerou investigações na CIA. Rapidamente a NSA retirou todo o dinheiro disponível na conta bancária, impedindo que ele fosse formalmente investigado. Logo após ter sido informado sobre o acontecido por Hillary Clinton, o conselheiro foi encontrado morto, em um suposto suicídio. O sistema de rastreio via internet utiliza uma rede de satélites em órbita da Terra, vários deles a serviço exclusivo da NSA e que recebem o codinome Orion Vortex ou Trumpet, que orbitam a Terra entre 200 km e 35 mil km de altitude. A agência também possui 7 estações de monitoramento ilegal de escuta, espalhadas pelo mundo. Informações que partem do Brasil, por exemplo, são analisadas em Sugar Grove, nos Estados Unidos, ou em Leitrim, no Canadá. Uma mensagem de texto via internet, por exemplo, um e-mail enviado por você para sua empresa, será rastreado e seu conteúdo será lido instantaneamente em busca de palavras-chave. Se alguma palavra-chave de interesse da NSA for detectada, ela subirá de nível, até que em determinado ponto passa por uma análise pessoal com um operador humano. Esta análise pessoal possivelmente ocorre em Fort George Meade, em Maryland, Estados Unidos. Esse tipo de análise pessoal também pode ser realizado em Melwith Hill, na Inglaterra, e instalações com função semelhante existem também na Alemanha, Austrália e Japão. Para ligações telefônicas, sejam elas fixas ou de telefonia celular, o processo é o mesmo. Praticamente todas as chamadas telefônicas, incluindo aqueles originados em grandes corporações mundiais, delegacias de polícia, sedes de máfia internacional, governos, quartéis, são monitorados. Pessoas comuns também são monitoradas pelo sistema. Por esse motivo, é tão fácil manter os ufólogos sob vigilância. E exatamente por isso, todos os pesquisadores devem ter muito cuidado em suas investigações e comunicações. Aqueles que sobressaem acima da média, que usam muito a imprensa para divulgar seus trabalhos ou a internet para suas pesquisas e que têm uma atividade notória em suas localidades, são alvos prioritários e constantes do Echelon. Em artigo publicado pela revista Business Week e republicado no Brasil pelo jornal Gazeta Mercantil, fica evidente o poder do Echelon. O periódico publicou em sua edição de 4 de junho de 1999 que o Echelon estaria grampeando as telecomunicações do planeta. Telefonemas, fax, telex, e-mails, transmissões de rádio e micro-ondas, nada escapa às antenas e computadores da Agência de Segurança dos Estados Unidos. Líderes políticos e empresariais estão despertando para o alarmante potencial desse sistema confidencial. Numa combinação de satélites de espionagem e sensíveis estações de escuta, ele intercepta quase todas as comunicações eletrônicas que cruzam uma fronteira nacional, além de todos os sinais de rádio. O Echelon também escuta a maioria das telecomunicações de longa distância dos países, até chamadas locais de telefones celulares.
As informações divulgadas na Business Week e na Gazeta Mercantil são apenas a ponta do iceberg de uma rede de corrupção envolvendo membros da elite governamental dos Estados Unidos, uma espécie de sindicato que aproveita as informações econômicas privilegiadas para vencer concorrências internacionais e recuperar parte do investimento nas campanhas políticas norte-americanas. Durante o mandato do presidente Ronald Reagan, o Echelon interceptou telefonemas comprometedores de Michael Varnes, então deputado democrata, para autoridades da Nicarágua. As transmissões dessas conversas vazaram para a imprensa, o que resultou em danos irreparáveis à sua carreira política. Em 1998, o sistema de espionagem da NSA foi exposto e levado ao conhecimento da opinião pública por um estudo preparado para o Parlamento Europeu pela Omega Foundation, empresa britânica de pesquisa de mercado. Os europeus ficaram furiosos com a constatação de que, até mesmo na Europa, todas as comunicações por e-mail, telefones, fax eram rotineiramente interceptadas pela agência. Ao contrário de muitos dos sistemas de espionagem eletrônica desenvolvidos durante a Guerra Fria, o Echelon tem alvos prioritariamente não militares, governos, organizações e empresas de praticamente todos os países. A maior base da NSA para espionagem eletrônica está em Milwith Hill, próximo a Yorkshire, na Inglaterra. Ela é operada em conjunto pelo Quartel-General de Comunicações Governamentais Britânicos, o representante local da NSA naquele país. Em outras palavras, os ingleses também são espionados dentro da sua própria casa pelos norte-americanos. Ao redor da estranha instalação há pelo menos 25 estruturas semelhantes a gigantescas bolas de futebol, cada qual ocultando uma antena high-tech, sintonizada para interceptar um alvo específico de telecomunicação. Em 1997, o editor da revista UFO, Ademar José Givaer, e o editor da revista inglesa UFO Magazine, Graham Birdsell, estiveram próximos a um dos portões de acesso à estação de Milwith Hill. Eles pararam o veículo na rodovia que passa ao longo da extensão oeste da base e, em questão de minutos, 2 viaturas militares os interpelaram para que revelassem o que pretendiam ali. A Givaer, os soldados pediram que entregassem a câmera fotográfica que portava, o que só não o fez por alegar ser um turista brasileiro conhecendo a região. E ambos estavam do lado de fora da base. Da mesma forma, líderes da Europa continental se alvoroçaram quando diversos artigos de jornais publicados no continente sugeriam que o Echelon poderia estar espionando informações secretas de suas empresas, fornecendo-as aos competidores da Inglaterra. E isso foi rapidamente abafado. Embora a explicação oficial da NSA para o uso do seu grampo mundial seja a proteção dos Estados Unidos contra o terrorismo e o tráfico de drogas, a verdade é que basta um pequeno ajuste no sistema de filtro para que o seu uso seja bem diferente e atenda a interesses obscuros. No caso do tráfico de drogas, por exemplo, a prática já provou que o uso do Echelon não se dá exatamente como alega a NSA. Se o conjunto de palavras-chave incluir em seu sistema, por exemplo, a palavra UFO e outros termos relacionados, a agência pode rapidamente esquadrinhar qualquer eventual disco voador que seja detectado por sistemas militares de proteção mundial, e assim saber imediatamente onde tenha se dado ou venha a se dar um suposto contato. Isso explicaria a rapidez insana com que certos movimentos norte-americanos acontecem quando surgem OVNIs. Em agosto do ano 2000, um graduado oficial do Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou a posição oficial do governo norte-americano quanto ao Echelon, tentando desacreditar as informações que haviam vazado até então. Segundo ele, que pediu para não ser identificado, o sistema é produto da imaginação popular e uma espécie de mitologia jornalística. Conforme declarou, é impossível que haja um aparato capaz de interceptar todas as comunicações eletrônicas no mundo, filtrando o que interessa e selecionando o que seja importante. O funcionário ainda complementou ironicamente: leiam as besteiras que estão escrevendo por aí e imaginem quanto poder de processamento seria necessário para monitorar as comunicações do mundo e o número de funcionários governamentais para filtrar as informações. Mas se olharmos os fatos históricos, percebemos que a história não é bem assim. Basta vermos quem construiu a primeira bomba atômica e os superjatos. Foram empresas contratadas pelo governo, a mando dos Estados Unidos. E quem chegou à Lua e desenvolveu os mais avançados submarinos? Também foram empresas contratadas pelo governo. Em outras palavras, tudo que é mais caro e sofisticado é construído sob controle governamental, o que desmonta o argumento do oficial da NSA. Então, por que com o Echelon seria diferente? Ainda assim, apesar desse acobertamento de informações, fica evidente não somente a existência do sistema, como sua constante operação,
monitorando autoridades, empresários e ufólogos. E muitas pessoas se perguntam o que é possível ser feito contra o Echelon. Na verdade, o sistema não passa de um gigantesco processador de dados e, como tal, pode se enganar ou mesmo ser enganado. Para se defender dele, o melhor a fazer é usar sistemas com criptografia. E muitas pessoas estão colocando propositalmente palavras-chave em suas comunicações de um modo a saturar os sistemas do Echelon. É uma ação paliativa, mas oferece a sensação de lutar contra a intromissão da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos na vida de pessoas de todo o planeta. Então, nesse vídeo nós falamos sobre o Echelon, esse sistema de monitoramento global, algo que obviamente é negado pelo governo dos Estados Unidos, mas existem fatos e comprovações aí indicando que ele realmente existe. Gostou desse vídeo? Deixe seu likezinho e deixe um comentário aí para ajudar no engajamento. E se você gosta desse tipo de conteúdos na área de ufologia, ciência e mistério, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. Mas se você realmente é um fã do nosso trabalho, o botãozinho Seja Membros aqui embaixo é para você. Clicando no botãozinho Seja Membro, você se torna membro aqui do canal e você tem acesso a conteúdos exclusivos que só os membros têm acesso. E assim a gente fica por aqui. Continue nos acompanhando, sempre com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Grande abraço para vocês e até a próxima.